Agora o estagiário, né, do ZRPPS vai falar. Pessoal, bom dia. Boa tarde já? Nossa senhora. Cara, eu vou te falar, eu estou numa correria tão grande que eu não vejo nem o tempo passar, para ser sincero. A gente está vendo que nós estamos num momento de turbulência política e econômica. Então a gente sabe que em 2017 a coisa vai piorar. E quais são os caminhos? Talvez eu seja até um pouco repetitivo, né, em relação à questão de censo demográfico. E a gente percebe que os gestores, os prefeitos, de uma forma geral, não têm conhecimento. Mas vocês detêm esse conhecimento. Né? O que a gente percebe nessas andanças é que a grande maioria não tem recadastramento. Então esse é um dos pontos, né? Para que se realmente faça um bom trabalho. O que a gente vai trabalhar com vocês em termos de formação? É a questão da gestão atuarial. Só para vocês terem uma ideia, Europa e Estados Unidos, isso já é aplicado a long time. Tá? O que isso quer dizer para a gente? A gente trabalha muito de forma pontual. Né? Normalmente, os AVCs que a gente tem é quando entrega o DRA. Né? O déficit era 10, pula para 30. Né? Então, na verdade, independente da metodologia ou daquilo que possa justificar, o que a gente percebe é que as pessoas ainda não dimensionaram que a gestão atuarial é fundamental para que você conheça a tua realidade e as causas que impactaram possíveis diferenças em relação não só ao déficit, mas em relação aos resultados. Percebe-se muito que a administração do passivo é muito ineficiente em muitos RBPS. Por quê? Cria-se uma metodologia de concessão e simplesmente desenvolve um trabalho sem buscar informações adicionais, porque vocês trabalham muito isoladamente, muito individualmente, né? Tive notícia de clientes nossos que foram autuados pelo Tribunal de Contas situações de 10 anos atrás. Então, o que falta, talvez, é uma percepção maior do que vocês têm efetivamente de fazer. Tá? O que é gestão? Aqui no Brasil, o estado mais avançado é São Paulo, em termos de gestão atuarial. O que isso significa? Quando a gente faz o cálculo atuarial para vocês, este ano, ok? É mais ou menos o seguinte: eu tiro a fotografia, ok? Quando eu tiro outra, você vai estar um ano mais velho. E o que é gestão? É como se eu estivesse filmando vocês o ano inteiro. Quando eu falo vocês, eu estou me referindo à massa de segurados, tá? Ou seja, todas as variáveis que acontecerem no momento exato, elas vão ser avaliadas. Então, eu vou saber se as hipóteses econômicas, demográficas e financeiras, elas foram efetivamente cumpridas. Gente, todo mundo sabe que as tábuas que se usa, tá, para efetivar um cálculo atuarial são tábuas fixas. E aí, vou fazer um comentário de um sócio nosso que está fazendo doutorado, e ele está trabalhando para apresentar na tese dele tábua geracional. O que é tábua geracional? Eu identifico, e isso vem de 50 anos para cá, que a população brasileira, a cada ano que passa, ela ganha mais um aumento de sobrevivência. Isso é real, tá? Tanto que quem tiver lido a 1385 do regime geral, que implantou as questões mudança de pensão, né? Mudança da contagem de soma de tempo, idade e tempo de contribuição. Hoje a professora lá no regime geral aposenta com 55 anos, né? Enquanto que aqui ainda é 50. Tudo isso, gente, tem uma geração de impacto que vocês não têm a dimensão do que isso pode representar. Então, eu tenho uma tábua de invalidez que me diz o seguinte: olha, vão morrer 3 pessoas nessa massa durante o ano de 2017. Como que a gente faz? A gente não trabalha, por exemplo, com a individualidade das idades do ponto de vista de morte e nem de invalidez. A gente concentra num determinado período do ano, que é o meio do ano, ok? A gente tem uma média salarial que pode ocorrer diferenças nas situações que acontecerem. Então, se ele, por exemplo, a média salarial do município é R$ 1.500, ele ganha 3. Ele não, aquele está com cadeira vazia, né? Ele ganha 3.
ele, efetivamente, vai onerar a minha despesa, concorda? O meu passivo. E eu só vou ter conhecimento disso quando eu tirar a fotografia do ano seguinte. Ou seja, eu posso antecipar. Imagine bem se isso acontece em março. Seria um ano antes de uma próxima avaliação. Concorda comigo? Eu teria um ano para poder capitalizar esse diferencial. E mais ainda, quando a gente cria situações de informação estatística em relação à tua massa, é permitido que eu trabalhe com a tua massa e faça o agravamento ou o desagravamento da tábua. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que uma determinada pessoa de 50 anos de idade, a tábua prevê a sobrevivência dela em 28,2 anos. Ok? Se eu trabalhar a tua massa e perceber que os resultados obtidos durante 3, 4 anos são diferentes da tábua, eu posso ajustá-la à tua realidade. Então os valores vão ser diferentes. Vocês perceberam que quando você faz um cálculo do ano anterior, que seja até com o mesmo atuário, e do ano seguinte, ele não tem condições técnicas para te informar o porquê da diferença? Eles falam assim: não, houve um aumento salarial maior, né? Aconteceu essa e essa situação. Só que na verdade, tecnicamente, quantitativamente e numericamente, ele não tem como te informar. Ele só teria se fizesse gestão atuarial. Para exemplificar para vocês, né, o que a gente está fazendo, a gente faz gestão atuarial para Manaus, tá? Que é uma capital grande, com um número de servidores aproximadamente na casa de 50 mil. Então dá uma diferença muito maior, evidentemente, do que o município que tem 5 mil servidores, tá? Mas isso tudo é proporcional. E lá a gente pode perceber, com o acompanhamento da gestão atuarial mês a mês, que as divergências em relação às hipóteses são significativas. Isso é que é fundamental que se faça. E só para provocar vocês, né? Quem efetivamente fez ciência demográfica aqui? Vocês têm noção do que isso representa? Acredito que não. Porque nós que somos profissionais da área sabemos o que isso representa. Já foi falado diversas vezes que quando se faz um cálculo atuarial, existe uma metodologia, né, que trabalha com dados reais. Se você não tem os dados reais, com quais dados você trabalha? Com o que é permitido pela lei. Aí a lei diz o seguinte: olha, todo mundo entrou no mercado de trabalho aos 18 anos, né? A família padrão, o cara casa com 26, a mulher com 26, o cara com 28, 2 anos depois tem o primeiro filho, 4 anos depois tem o segundo. Ou seja, a gente sabe que isso não é uma verdade completa, tá? E para a gente realmente trabalhar com informações que tragam para você segurança, que vocês não vão ter aquele susto, né, Ângela, de pegar situações, um ano 10 milhões, no outro ano pula para 30 milhões, né? Independente de ter sido feito com atuário diferente, tá? Porque as metodologias, elas são muito parecidas, até porque o próprio Ministério criou algumas situações, né, que limitam algumas possibilidades, tá, de mudança que você poderia fazer na metodologia. Mas gravem isso, para eu deixar o Tiago fazer alguns comentários técnicos. Gravem isso. O novo prefeito agora, se tiver qualquer tipo de informação, infelizmente não tem, raciocine que a gente vai ter momentos muito difíceis financeiramente para suportar esse crescimento financeiro e com a queda na arrecadação dos municípios. Qual é a saída? Primeiro, trabalhar com uma gestão atuarial que permita verificar quais são as situações reais, tá, que têm acontecido e que precisam de ser adequadas. Teve uma pessoa que comentou aqui comigo agora, ali fora, para vocês terem uma ideia, lá tem segregação de massa, grupo financeiro e grupo previdenciário, tá? O pessoal do grupo financeiro, erroneamente fazia-se, antes da gestão dessa pessoa, o cara do grupo financeiro, quando aposentava, era pago previdenciário. Em outro município que a gente foi, aqueles 180 dias, que seriam 120, o Instituto pagava 180, salário maternidade. Então, são fatores até certo ponto óbvios para alguns, né? Mas tem muita coisa que passa por baixo, sem a percepção de que está se fazendo errado. Esse é o grande problema, entendeu?
que as pessoas não conseguem muitas vezes vislumbrar pela rotina do dia a dia que elas têm, tá? E elas não têm tempo nem condições de buscar essa informação. Para encerrar minha fala, gente, qualificação, tudo com letra maiúscula, é o caminho, tá? Porque eu conheço município aí que não põe a mão nem para fazer o DRPE. É tudo feito pela consultoria. Então, para que você tem gestor? Então, eu gosto muito de provocar, porque o que a gente percebe é que algumas pessoas são muito acomodadas. Me desculpe, tá? A pessoa que deixa a consultoria fazer tudo é de um acomodamento abissal, tá? E eu acho que se a gente assume a posição de gestor, e as mudanças que vocês vão ver aí, DIPR e DAIR, vão começar a pegar essas coisas, tá? Vai ter que informar o comitê de investimento. Eu não posso falar porque é o cara que vai falar. Mas tem uma série de mudanças que vão ser feitas e que vocês vão ter que observar. É legal ter uma consultoria, mas, gente, consultar, não efetivamente fazer o trabalho. Tá? Eu não gosto de falar de coisas que não aconteceram. Tá? Entendo a sua posição, mas eu só acho que a gente pode levar em consideração depois de efetivamente promulgada, né? A alteração constitucional. Porque se efetivamente passar, cara, vai haver uma redução brutal do déficit. Imagine bem, só a nível de professor e professora, ela vai pagar 5 anos a mais e vai receber 5 anos a menos. Então, ou seja, vai ter uma diferença em termos de apuração de déficit efetivamente expressiva. Tá? E uma outra coisa que a gente precisava de trabalhar era a questão do tempo para financiamento. Porque a gente percebe que isso está estrangulado. Né? Tem gente que está pagando 10% de alíquota suplementar, 15% de alíquota suplementar. E aí, como é que fica? Existe alguma possibilidade de se reavaliar todo o contexto? Existe. Só que o que a gente percebe, e isso me chateava muito enquanto auditor, é que as pessoas falavam, passavam ano, outro ano, e estavam do mesmo jeito, cara. Da mesma forma que eu estou comentando com vocês a questão do censo demográfico. Isso eu falava, Ângela, que é testemunha, Kênia é testemunha, Matilde é testemunha, eu falo isso há quantos anos? Então, ou seja, não há ressonância. E, na verdade, precisa de se fazer esse trabalho. Para que vocês conheçam a realidade de vocês. Não, agora realmente eu devo isso, né, Tiago? Agora realmente eu devo isso. Na realidade, não é o valor que vocês devem. Quem não tem censo demográfico, nem recadastrou, não é a realidade a situação de vocês, tá? Podem acreditar nisso. Pessoal, mais uma vez, obrigado pelo tempo. Eu vou passar para o Tiago para ele complementar, tá? Boa tarde, pessoal. Em complemento a isso tudo, né, que o Pedro falou, o Reinaldo falou muito bem sobre o ALM, a ideia que eu vou apresentar aqui para vocês é para a gente individualizar mesmo o cálculo, a avaliação atuarial de cada município. O que a gente faz hoje, apesar de ser com os dados dos servidores, dos ativos, dos aposentados e pensionistas de cada município, na verdade a gente faz uma avaliação atuarial com os dados nacionais, não refletem a realidade de cada município. As bases que a gente utiliza hoje, as tábuas de mortalidade, as projeções até de crescimento salarial, quase nenhum município de fato tem um teste específico para ver qual o nível de crescimento salarial que está acontecendo no município. A gente adota crescimento de 1% real a cada ano. É o que está previsto como mínimo na portaria, mas isso não é uma realidade de todo mundo. A gente adota uma tábua de mortalidade de acordo com a média nacional, uma tábua IBGE. Mas se isso não ocorrer, se a realidade do município não for exatamente essa, qual o impacto? Isso eu vou apresentar um pouco de número, de acordo com determinado município, e principalmente apresentar a gestão por benefício. Hoje se concede, se paga benefício, como se todos fossem geridos da mesma forma. E de fato não é isso que ocorre. Cada benefício tem uma particularidade, cada benefício ele tem um evento, ocorrem os eventos de acordo com um risco. A aposentadoria por invalidez, ele tem um critério para ocorrer. Pensão por morte tem outro. A aposentadoria voluntária já não tem muito envolvimento com acontecer um evento em determinado ano. A gente consegue programar quando esse benefício vai ser concedido. Então, no momento que você arrecada o recurso, arrecada a contribuição da prefeitura, esse recurso, esse dinheiro que entra, ele tem que ser tratado de forma diferente para cada benefício que ele está custeando.
Se o recurso paga a aposentadoria por invalidez, a gente sabe que esse recurso não pode ser investido em um fundo de investimento a longo prazo, porque é um benefício de risco. A qualquer momento pode precisar usar esse dinheiro. Então a gente tem que passar a separar por tipo de benefício e a partir daí a gente vai conseguir saber se o que eu projetei de custo para aposentadoria por invalidez, por exemplo, é de fato o que ocorreu. Quantas pessoas se invalidaram no ano passado no município de vocês? Quantas pensões por morte foram concedidas? Dessas pensões, quais são as características? Qual a reserva matemática que vocês precisariam ter formado para pagar a aposentadoria por invalidez no ano passado? Foi formado esse valor ou não? Porque às vezes o déficit atuarial cresce e a gente só pensa na rentabilidade. O meu déficit cresceu porque eu não atingi a meta atuarial. Mas e as tábuas de mortalidade? Foi atingido? O que a gente projetou de risco para invalidez foi de fato atingido ou se invalidou mais do que se esperava? Às vezes pode se invalidar menos, pode estar se arrecadando mais do que precisa, já se exigindo mais recursos da prefeitura e dos servidores do que o necessário. Então, a ideia é apresentar um pouco para vocês a modalidade de cada benefício e como que a gente tem que trabalhar essas informações mês a mês dentro dos regimes próprios. Então, a principal informação que a gente precisa é o registro dos benefícios. Quando ocorre um benefício, quando tem a ocorrência de aposentadoria por invalidez, uma pensão por morte, é preciso registrar, catalogar quem está recebendo esse benefício, informe ao atuário. Essa pessoa se invalidou, calcule quanto que eu preciso reservar para pagar o benefício dela no futuro. Qual o impacto que isso tem nas nossas contas? Quando a gente faz a avaliação atuarial, você deve ter ouvido muito isso, a gente calcula duas reservas, benefício a conceder e benefício concedido. Então, quando a pessoa se aposenta, a gente tem que inverter essas contas. Tira de benefício a conceder e passa para benefício concedido. Assim, a gente tem um controle, de fato, do passivo. Pode pular. Então, como que se financia a Previdência hoje? A Previdência hoje ela é financiada, arrecada e paga. Arrecada a contribuição, paga o benefício. O que sobrou, investe. Isso é a forma que todos os regimes próprios vêm trabalhando. Alguns a gente já vem adotando uma mentalidade diferente, para segmentar isso por benefício. Então, quando a gente tem um plano de benefício, a gente tem 3 modalidades básicas de benefício. Dá mais um toque só para passar por. Então, a gente tem as aposentadorias voluntárias e a compulsória, que é um benefício a longo prazo, que a gente financia ele através do regime de capitalização, porque a gente tem um prazo específico para capitalizar o recurso, para saber quanto que eu preciso arrecadar para pagar esse benefício daqui a 20 anos. Eu consigo prever quando eu vou iniciar o pagamento desse benefício. É uma forma de custeio. A segunda forma, a forma da aposentadoria por invalidez e pensão por morte, ela é um evento incerto, é um risco que a pessoa tem de se invalidar ou de morrer naquele ano. Então a gente não tem um prazo para capitalização. O que a gente faz? A gente calcula um valor que tem que ser contribuído dentro do ano para formar toda a reserva para pagar o benefício dessa pessoa que se invalidar ou da pensão por morte que foi gerada. Então, em um ano, a gente tem que arrecadar um valor suficiente para pagar o benefício de todas as aposentadorias até o último dia de vida dessas pessoas que ocorreram em 2016. Então, vocês vão ter que pegar o que entrou de recurso em 2016 para o meu plano. Qual percentual representa a aposentadoria por invalidez? Isso foi suficiente para pagar o benefício de quem se aposentou nesse ano por toda a vida? Se sim, então isso é equilibrado. Se não, houve uma divergência na tábua de mortalidade, na tábua de entrada de invalidez projetada. E aí, se isso permanecer num prazo suficientemente grande, em torno de 5, 6 anos, a gente tem que reavaliar essa tábua, ou até, dependendo do nível de divergência, num prazo inferior a isso. E ainda tem os auxílios que são concedidos. Os auxílios são benefícios, geralmente de curta duração e um valor monetário inferior. O que a gente calcula isso da forma de repartição simples. Arrecada e paga. Mas da mesma forma, o que se arrecada no ano tem que ser suficiente para pagar todos esses benefícios. Se não houver um controle disso, vocês podem consumir um recurso para pagar uma aposentadoria que vai ser concedida daqui a 20 anos. Quando chegar lá não vai ter dinheiro, porque utilizou esse recurso para pagar o auxílio-doença, por exemplo. E aí aumenta o déficit atuarial e ninguém sabe o motivo, porque não se fez uma gestão adequada do passivo. Então, só exemplificando as características que eu já falei da aposentadoria, pode passar também, Pedro, já comentei sobre isso. Aposentadoria por invalidez, que é no regime de repartição de capitais de cobertura, que é um benefício de risco, se capitaliza no ano tudo para pagar o benefício concedido naquele ano. Então, o que a gente propõe? O que a gente apresenta de novo para os regimes próprios? Fazer essa gestão atuarial por benefício, ou seja, separar
o custeio, separar a entrada de recursos para cada benefício. Vai praticamente criar uma conta para cada benefício. Não necessariamente investir em fundos de investimentos diferentes, mas ser uma conta, uma separação contábil para cada benefício, para a gente ter esse controle do passivo. Então, quando a gente calcula um custo normal, que deu lá 28%, o que isso representa? 11% para o servidor e 17% para a prefeitura. Isso é arrecadado. Mas qual a configuração desse custo? Esse custo ele é composto pelo custo da aposentadoria normal e voluntária, e aí compulsória, a aposentadoria por invalidez e a pensão por morte. Qual é a ideia? Quando entrar esse recurso, você separar 14% para pagar a aposentadoria em uma conta, separa 3,70% da invalidez e 4,8% para a pensão por morte, para uma conta de benefício de risco. A gente vai gerenciar se no ano houve, de fato, esse percentual foi alcançado. Se o que ocorreu, se 4,8% arrecadado durante a folha anual é suficiente para pagar todos os benefícios futuros. Isso a gente precisa avaliar porque nenhum regime próprio hoje tem condição de criar uma tábua de mortalidade para ele. Porque, primeiro, a gente precisa ter um histórico de no mínimo 10 anos de cada ocorrência. Quem estava exposto ao risco, quem morreu, quem não morreu. Isso a gente precisa ter no histórico. Nenhum regime próprio tem, mas podem ter daqui a 10 anos. Se começarem a catalogar essa informação hoje, daqui a 10 anos vocês podem conseguir criar uma tábua para cada município. Aí essa gestão fica mais simples. Então, quando a gente fala de reserva matemática, como ela funciona no benefício de capitalização? A gente tem esse tempo, desde o início, desde a admissão da pessoa, lá na idade 1, no tempo de contribuição, até o tempo da aposentadoria, a gente tem esse tempo para formar a reserva. Então a gente começa a arrecadar recursos, essa reserva matemática começa a crescer, e aí no momento da concessão do benefício, nessa barrinha cinza, a gente precisa ter todo o montante suficiente para pagar o benefício dessa pessoa. E isso pode ser em até 30 anos, por causa da aposentadoria dos homens, ou mais se a pessoa quiser trabalhar mais. Então a gente tem um tempo para capitalizar o plano. A gente investir esse recurso e gerar o montante necessário. A aposentadoria por invalidez e pensão por morte, a gente não tem esse período de formação. Num determinado ano, a gente já precisa formar toda a reserva necessária para pagar esse benefício. Então a gente não tem um período de acumulação de recursos. A contribuição de determinado ano tem que pagar todo o benefício futuro. É isso que a gente faz na gestão atuarial. Vamos ver quanto que se arrecadou. E aí, para cada pessoa que se validou, a gente vai fazer uma avaliação atuarial para ela, específica para essa pessoa. Essa pessoa se aposentou e vai receber 100 mil reais, de hoje até o último dia de vida. Então, nesse ano, a gente tem que separar para essa pessoa 100 mil. Tem que ter em conta para pagar o benefício dela 100 mil. Isso é a gestão atuarial por benefício. Então, como é um benefício de risco, todos contribuem para formar uma reserva necessária, que aí vai começar sendo debitada a cada ano para essa pessoa que teve o benefício concedido. Já o benefício de repartição simples não forma reserva. Então, a contribuição que entra a cada mês tem que pagar quem recebe auxílio-doença, quem recebe salário-maternidade. Isso não tem formação de reserva. E aí é preciso ter um controle, porque se não forma reserva, a gente não tem um controle muito específico disso. Então, se pagar mais auxílio-doença do que a gente projeta, isso a gente vê em muitos municípios acontecer, por diversas razões, e a gente está acabando consumindo um recurso de outro benefício para pagar o auxílio-doença. Só uma ideia, apresentando um pouco de números, qual a importância de ter uma gestão atuarial, vou apresentar alguns cenários que a gente chama de análise de sensibilidade, e se essas informações que a gente utiliza, taxa de juros, tábua de mortalidade, a taxa de crescimento salarial, qual o impacto que ela tem no custo? Pegando, por exemplo, esse município, a gente fez a avaliação atuarial com uma taxa de 6%, e aí o custo foi de 23,47%. Mas e se não atingir 6% no período?